Oi, bom dia a todos. Agora vamos falar sobre contratos internacionais, Incoterms e a legislação brasileira. Com o avanço da tecnologia, as relações comerciais tornaram-se atividades importantes e recorrentes entre os continentes. E mesmo com crises econômicas, crises políticas, tal atividade deixou de existir. Muito pelo contrário, elas se fortaleceram ainda mais e os contratos internacionais eles estão sujeitos a princípios do direito internacional privado, como, por exemplo, a autonomia da vontade, que serve para que o acordo seja cumprido, em regra. Os princípios e as vontades estabelecidas entre as partes sejam realizados. Outros princípios também são utilizados, como princípios que são adotados nos contratos nacionais, como, por exemplo, o da boa-fé, o do Pacto Sunt Servanda. O contrato internacional é um acordo entre duas partes ou mais domiciliadas em países diferentes, o que implica necessariamente na existência de mais um Estado, que requer a definição de qual ordenamento jurídico será utilizado em casos concretos. Entretanto, não possuem automaticamente uma instância judicial para problemas decorrentes de interpretações ou cláusulas descumpridas. E por algumas normas apresentarem conflitos, acaba sendo necessário a procura por tratados e convenções e até mesmo usos e costumes. De acordo com doutrinadores, não existe grande diferença entre contratos internacionais e contratos domésticos, como por exemplo de compra e venda, onde existem duas partes, por exemplo, os empresários envolvidos. No entanto, no contrato internacional existem questões que o diferenciam do contrato doméstico, como de ordem prática, natureza jurídica. É importante mencionar alguns dos obstáculos que os doutrinadores pontuam, como, por exemplo, o cambial, o administrativo e o tributário. O tributário, que vai analisar a entrada dessa mercadoria, se ela enseja de um tributo ou mais. O cambial, que vai determinar que as partes informem o teor financeiro dessa transação, por ser em países diferentes, as moedas são diferentes. E por fim, mas não menos importante, o administrativo, que irá verificar se a mercadoria atende às adequações da legislação local. É isso, muito obrigada. A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados é um tratado do direito internacional que estabelece regras de assinatura para tratados entre Estados-nações. A Convenção de Viena ela foi elaborada em 1969 pela Comissão do Direito Internacional, uma instituição das Nações Unidas, e em 1980 ela foi efetivada. Ao prover uma estrutura unificada para a condução dos tratados internacionais, a Convenção de Viena ela ficou conhecida como Tratados dos Tratados. Em 1980, em Viena, na Áustria, foi aprovado o Contrato de Compra e Venda de Mercadorias Internacionais. A Lei da Convenção de Análise ela entrou em vigor a partir de 1988, revelando seu sucesso a partir de diversos países. Os 11 primeiros países que ratificaram tal convenção, eles apresentavam características distintas entre si, pois eles eram de níveis diferentes, regiões diferentes e níveis de doutrina legislativas diferentes também. Os 11 países foram Argentina, China, Egito, França, Hungria, Itália, Lesoto, Síria, Estados Unidos, Iugoslávia e Zâmbia. Ainda em janeiro do mesmo ano, mais 4 estados associaram-se, sendo eles Áustria, Finlândia, México e a Suécia. Atualmente, a convenção ela foi ratificada por 88 países. A adesão ao Brasil em 1980, mais conhecida como CISG, e é um importante passo para a aplicação do comércio exterior, e uma vez que o país é considerado um dos maiores players mundial. Essa medida ela interessa a vários importadores e exportadores, consumidores e prestadores de serviços que atuam nas atividades do comércio exterior. A ideia principal do CISG é facilitar a ideia das práticas dos contratos de compra e venda internacionais.
e auxiliando dessa maneira os exportadores e os importadores. O objetivo desse trabalho é analisar os pontos mais importantes da Convenção e destacar as prováveis vantagens de adesão. A Convenção pelo Brasil promove ao comércio exterior. Fundada a Comissão das Nações Unidas do Direito Comercial Internacional, a UNCITRAL, em 1966. Reconhecendo a partir daí grandes obstáculos para a circulação do mercado e das mercadorias, devido à diferença entre os direitos nacionais, no âmbito da regulação do comércio internacional. Olá, eu sou a Giovana e hoje eu queria falar um pouquinho sobre os termos do comércio internacional, também conhecidos pela sigla Incoterms. Eles podem ser definidos como cláusulas contratuais inseridas no contrato de compra e venda no âmbito do comércio internacional. Eles servem como base para a negociação entre países. A Câmara do Comércio Internacional, criada em 1919 com a sua sede em Paris, buscou uniformizar alguns procedimentos relativos ao contrato de compra e venda, e dessa forma surgiram os Incoterms em 1936, com o objetivo de regulamentar certas cláusulas contratuais. Desde então, os Incoterms sofreram cerca de 8 alterações, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento do comércio internacional. Os termos são divididos em categorias C, D, E e F, e a minha amiga Pamela vai falar melhor sobre isso. Concluímos então que os Incoterms podem ser apontados como mecanismos de incentivo à aplicação de mercadorias e serviços no âmbito externo, de modo que ele possa contribuir para o mundo globalizado. Oiê, bom dia! Então, como nós já sabemos o conceito de Incoterms, vale salientar que atualmente existem 11 termos que são divididos em 4 categorias. A primeira delas é aquela do tipo E, que vai ser conhecida como grupo de partida, que vai ter apenas um, que vai ser o ex-works. Esse termo ele vai gerar uma responsabilidade maior ao comprador. Mas por que, Pamela? Porque o exportador apenas vai disponibilizar as suas mercadorias onde ele determinar. Temos também o segundo termo, que vai ser aquele do tipo F, que vai ter o FCA, o FOB, entre outros. Então, nessa categoria, gera uma maior responsabilidade ao exportador em relação a levar as suas mercadorias no transporte que foi designado entre eles. Vamos ter também o terceiro termo, que vai ser aquele do tipo C, que vamos ter o CFR, o CIF, entre outros. Vale exemplificar. Vamos imaginar então que temos uma empresa aqui, brasileira exportadora, e uma empresa aqui, italiana importadora. Então, a brasileira, ela estipula que vai levar as mercadorias até o porto de embarque, além disso vai pagar o frete e o seguro. Tá, aí a gente imagina, nossa, podem existir diversas cláusulas. Não, basta lembrarmos de 3 letras, C e F. A CIF, ela já faz tudo isso. Temos também o quarto termo, que vai ser aquele que vai ser conhecido como grupo de chegada, que vai ter o DDP, o DEC, entre outros. Esse termo, ao contrário do primeiro, vai gerar uma maior responsabilidade agora ao exportador. Mas por quê? Porque, ao contrário do ex-works, que o comprador que tem que vir até o exportador, aqui a responsabilidade do exportador é de levar a mercadoria e se responsabilizar por ela até a chegada lá no país do importador. É isso. Bom dia! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Incoterms dentro da legislação brasileira. Embora saibamos que a escolha do Incoterms seja o fruto da negociação entre o comprador e o vendedor, a legislação aduaneira fez com que surgisse outras hipóteses dentro para que faz referências a outros países. Na legislação brasileira, existem algumas referências quanto à utilização do Incoterms. A exemplo já mencionado é a informação constante da fatura comercial, ou seja, na hipótese de importações,
que acontece e é disposto lá no artigo 557, inciso 14 da regulamentação aduaneira. Eu vou comentar um pouquinho também com vocês sobre o que diz respeito às exportações. As exportações, elas são regulamentadas pela SESEX e, consequentemente, permite hoje em dia a atuação e a adoção de qualquer condição de venda praticada dentro do comércio internacional. O Incoterms, ele vem a cada dia mais vem sido atualizado. Existe a versão de 2010, que é uma das mais comentadas dentro do âmbito internacional, que ela ressalta principalmente o grande crescimento do comércio internacional, o alargamento das fronteiras e, consequentemente, mexe com a economia, frisando a formação dos blocos econômicos. E o que acontece com o Incoterms de 2020? O Incoterms de 2020 ele vai ser uma atualização do Incoterms de 2010, trazendo hoje em dia melhorias, de forma que o crescimento do comércio seja ainda melhor e, consequentemente, melhore a economia dentro do âmbito internacional. E é isso. Hey, feeling good, like I should.